esse texto o seguinte: um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Como você vê no texto, há várias palavras destacadas em vermelho para indicar que todas elas são artigos. Veja bem que os artigos eles determinam ou indeterminam os substantivos. Também veja que todos os artigos sempre eles vão estar acompanhados de um substantivo. Veja os exemplos que tem aí no texto. Então, artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. O artigo também tem uma classificação. Vamos ver artigos definidos e artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Por exemplo, comi o sanduíche que tanto queria. Quando falo o sanduíche, o, que é o artigo definido, e o sanduíche é um substantivo, ele vai estar o quê? Sendo determinado pelo artigo. Então, eu quero dizer o quê? Que este sanduíche não é um sanduíche qualquer, ele é um sanduíche especial. Então, o artigo está determinando este substantivo. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. Exemplo: comi um sanduíche no shopping. O artigo está indeterminando o substantivo sanduíche, o que lhe quer dizer que este sanduíche é um sanduíche qualquer, não é um sanduíche especial. Então, vamos agora a uma classe gramatical. Para isso, vamos ler esse texto. Violeta. Violeta gostava de jogar futebol com os meninos da sua rua. A meninada adorava jogar com ela, porque era boa de bola. Ela criava uma iguana e gostava muito de pé de moleque. Certo dia, a fome e o cansaço fez a menina chegar em casa que nem ventania. Sentou-se na sua poltrona, tomou suco e ligou a televisão para assistir ao filme do seu herói preferido, Homem-Aranha. Ela adorava assistir filmes com sua família. Veja também que esse texto há várias palavras destacadas em vermelho para indicar que todas elas estão nomeando alguma coisa. Então, nós chamamos elas de quê? De substantivos. Substantivo é a palavra responsável em nomear coisas reais e irreais. Vamos ver como é que o substantivo ele se classifica. Comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo. Então, vamos dar exemplos para esses substantivos, todos lá do texto que nós lemos anteriormente. Tá? Primeiro, o substantivo comum, nós temos rua, poltrona, suco e filmes. Por que essas palavras são substantivos comuns? Porque todas elas designam os seres da mesma espécie, tá? Violeta, por que é um substantivo próprio? Porque está designando um ser da mesma espécie de forma específica, ou seja, é próprio porque é um ser específico. E simples, filmes e futebol. Por que é um substantivo simples? Porque são formadas apenas por uma palavra. Composto, pé de moleque, Homem-Aranha. Por que são compostos? Porque são formados por mais de uma palavra. Primitivo, rua, meninos e filmes. Então, são primitivos porque não derivam de outras palavras. Veja bem, não derivam. Isso quer dizer que elas vão derivar, vão formar outras palavras.
derivado. Por que o substantivo derivado? Meninada e ventania, porque já derivam de outras palavras. Já é o contrário, elas vêm, elas são formadas de outras palavras. Por exemplo, meninada vem de menino, ventania vem de vento. Concreto, menina, casa e bola. Por que é concreto? Porque todos designam o quê? Seres reais. Abstrato, fome e cansaço. Por quê? Porque designam o quê? Sentimentos. Coletivo, aí eu tenho família. Por que é coletivo? Porque refere-se a um conjunto de seres. No caso aí, é um conjunto de quê? De parentes. Muito bem, agora vamos ver esse texto aqui para relembrar outra classe gramatical. Gosto de correr, brincar, jogar bola, de ver desenho animado, ouvir histórias, ficar sentado, olhar pela janela, sentir a brisa, decorar nome de dinossauro, pôr meu cachorro para correr, de desenhar, de ficar pensando. Mas o que eu gosto mais de verdade é de ler livros. Tenho sonhado muito com meus heróis. Também esse texto há várias palavras destacadas em vermelho para indicar que todas são o quê? Todas, aí elas estão transmitindo o quê? Estão transmitindo uma ação, não é? Então eu digo que são o quê? Todas são verbos. Vamos ver que os verbos têm as suas conjugações verbais e na língua portuguesa há 3 conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Exemplo, ficar, jogar, olhar são verbos de primeira conjugação, porque todos são terminados em ar. Correr, ler e ver, todos são verbos de segunda conjugação, porque são terminados em er. E ouvir é um verbo de terceira conjugação, porque termina em ir. Na língua portuguesa também tem as formas verbais. Nós vamos ver agora as formas verbais do verbo, tá? Também chamamos formas nominais do verbo. Vamos ver quais são. Primeira forma é o infinitivo, a forma infinitiva, não é? Que são aqueles verbos terminados em ar, e ir. Exemplo, ficar, ler e ouvir. Segunda forma nominal é o gerúndio, que são os verbos que terminam em NDO, por exemplo, pensando. Terceira forma nominal é o particípio, são aqueles verbos que terminam em ado ou ido. Exemplo, sentado e sonhado. Então, nós vimos aqui a revisão de 3 classes gramaticais muito importantes na língua portuguesa.